Agora nós vamos falar sobre um assunto, emoções, gente do céu, emoções. É bom demais falar de emoções, né? Então, para isso, eu estou recebendo hoje a Keiliane, que vai conversar com a gente. Eliane, primeiramente, boa tarde. Obrigada pela tua presença aqui para brilhantar o nosso programa, viu? De que emoções a gente está falando, viu, Eliane? Explica para o nosso pessoal de casa primeiro. Quando nós estamos falando de emoções, o sentido assim, quando a gente fala de esse controlar, esse gerenciar, é aquela emoção, aquele momento onde você gostaria de agir de uma forma e daqui a pouco você percebe que é como se o teu corpo tomasse a vez, né? Vamos dizer assim, eu tô aqui conversando com a Patrícia e de repente eu fico nervosa por estar aqui perto dela. Então eu fiz todo um script, eu pensei que eu queria conversar, um roteirinho, mas é uma emoção que vem e me toma. E de repente, daqui a pouco eu falo, não sei nem o que eu tô falando. Acredito que as pessoas já perceberam isso. E às vezes também numa comunicação, eu tô conversando com alguém, eu me altero, eu fico com raiva e eu não consigo passar a mensagem da forma adequada que eu queria. Falo coisas que eu não queria falar. Depois se arrepende. Então são vários pontos. E tem também o lado da dificuldade de se expressar. Então assim, é toda aquela emoção que quando eu falo te toma, realmente, ela toma o controle, é como se fosse um sequestro emocional ali e ela tira um pouco daquele tom do racional. Agora, fala aqui pra nós, e tem como você controlar isso de uma, não sei, existe uma fórmula, um segredinho, né, gente? Uma fórmula mágica? Uma fórmula mágica pra gente controlar essas emoções, Eliane? Assim, existe um processo que a gente pode fazer e é totalmente possível, né? Então, o primeiro ponto é esse, entender, sim, é possível ajustar. Mas primeiro eu preciso compreender a mim, entender assim, o que está me prejudicando e se eu realmente quero mudar, porque ele exige realmente um pouco de dedicação, um momento ali de observação. E a base para trabalhar essa questão da emoção é justamente o gerenciamento emocional a partir da inteligência emocional. Eu preciso me tornar uma pessoa emocionalmente inteligente, ou seja, onde eu consigo administrar. E o passo, quando eu falo que é um processo, o primeiro ponto é um ponto de se observar. Então, assim, a primeira coisa, quem tá nos vendo lá em casa, né? Como que eu faço? Primeiro, em que momentos você tem perdido esse controle? Em que momentos você se percebe tomado pela essa emoção? Que consequências tem trazido para você? Observar nas pessoas que estão em volta, se você tem conseguido passar essa mensagem ou não. Então, o primeiro ponto para a gente começar esse controle dessa emoção é a auto-observação. Porque nós não estamos falando de, digamos assim, de eu podar essa emoção, sabe? Eu não quero me sentir assim ou assado. Porque se eu só pensar dessa maneira, a hora que eu chego lá, o que acontece? A emoção vem e eu desanda acabo... tudo. Desanda tudo, exatamente. Eu falo, não vou fazer, quando eu vi, eu fiz. Agora, se eu começo compreendendo esse processo, eu vou me autorregulando. Então, existe se eu falasse assim, tem uma palavrinha mágica para falar sobre isso, a palavra mágica é antecipar. Então, vamos registrar essa palavra. Antecipar. Porque a partir do momento que eu começo a me observar, então eu vou continuar naquele exemplo que eu falei antes. Quando eu tô na frente de alguém para conversar, eu me sinto mal, eu gaguejo. Opa, então peraí. Então eu já sei que são em momentos específicos. Certo. O que eu gostaria com relação a essa conversa? Então eu vou observando e vou olhando o sinal do meu corpo. A gente chama isso de ponto de sinalização. Então, pelo meu corpo, o que ele demonstra? Cada um tem uma coisa. Por exemplo, alguém fica com a boca seca. Eu vejo pelos treinamentos, é bem variado, né? Por exemplo, Eliane, se a emoção me toma, eu sinto o meu coração, parece que dá uma descompassada. Então, se eu percebo esse ponto de sinalização, já é uma forma de eu dizer assim, opa, o meu corpo mostrou que tem alguma coisa aí que está errado. Mas aí, o que eu faço? O corpo mostrou, e daí, como é que eu, vou agir a partir dali? Num primeiro momento, se eu não estou habituada a fazer isso, eu vou acabar tendo esse desencadear da emoção. Mas se eu começo a observar, eu vou vendo assim, a hora que deu esse ponto de sinalização, eu já sei que se eu continuar ali, pode ser que eu fale coisa que não é para falar, eu faço errado. Então, cada vez que eu observo esse momento, eu vou conseguindo parar antes. Por isso que eu falo do antecipar. Eu vou prestando atenção em mim e eu vou me controlando antes disso. Olha. E atrelado a isso, quando eu percebo qual que é o motivo, eu vou trabalhando a minha mente. O que eu penso sobre aquilo quando eu perco esse controle emocional? Então, por exemplo, se eu perco o controle quando eu vou brigar com alguém, qual é a raiva que eu estou sentindo? O que eu quero dizer? Qual que é o objetivo que eu quero com essa conversa? Então eu vou trabalhando também a tomada de consciência. Isso, eu ia te perguntar sobre relacionamentos agora, né? Tomando ali um pouquinho. Há também esse controle da emoção, por exemplo, nos relacionamentos? Como é que funciona? Eu sempre penso assim, qual é o objetivo que você quer com aquela conversa, com aquele momento que você tem? Se você tem o objetivo, por exemplo, de eu quero que essa conversa ela seja produtiva, né? A emoção pode vir e te colocar de uma forma que não vai ser. Por exemplo, assim, se eu tenho a razão, mas eu brigo, eu grito, né?
eu perco a razão pela forma que eu estou colocando. Então, ele é totalmente aplicável no relacionamento. Agora, se eu quero ter uma conversa construtiva, eu preciso prestar atenção. Mas como que eu tenho agido? Como que eu tenho feito? E que pensamento eu tenho alimentado? Eu quero ter um resultado construtivo, mas eu fico assim... Que raiva, olha o que a pessoa me fez, não sei o quê, eu sou injustiçada, né? Então, de repente, isso eu estou alimentando um pensamento que vai me impedir de chegar naquele resultado que eu quero. Então, quando eu falo de gerenciamento emocional, eu consigo realmente me observar e atingir o objetivo de uma forma mais construtiva, para todas as áreas. Até especialistas, né, Eliane, falam muito que o QI emocional muitas vezes é mais importante do que o QI de inteligência até, né? É exato, isso? Exato. Tem estudos que falam que no impacto para a vida da pessoa como resultado, a inteligência emocional tem um impacto de 80%. Nossa. Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Então, assim... A parte cognitiva, do conhecimento técnico, ela é essencial, né? É importante. Só que se eu não tenho um gerenciamento, se eu não tenho uma habilidade emocional para lidar comigo, com as minhas emoções, com as emoções do outro, eu não consigo ter um fruto positivo daquilo. Vamos colocar um exemplo, quando a pessoa às vezes vai fazer um teste, uma prova, um vestibular, né? Então ela estuda, mas se ela não trabalhar o gerenciamento emocional, às vezes ela vai com o pensamento de eu não consigo, esse curso é muito difícil. Tem aquela coisa de autossabotagem, entra aí também, Eliane? Acaba entrando sim, porque se eu tenho essa autoobservação, se eu consigo me conhecer profundamente, eu vou conseguir, eu uso assim uma metáfora como se fosse assim, eu me coloco no trilho daquilo que eu desejo. Então assim, eu quero passar naquela prova e vem um pensamento que me diz que eu não consigo, ele é um pensamento que vai sabotar o meu emocional e na hora que eu for utilizar o meu racional, eu vou assim, não, mas eu não sou tão boa assim. E de repente eu não vou conseguir ter o resultado que eu queria. Agora, só pra gente concluir, então, Eliane, fala pra nós assim, uma dica que caberia aí para o pessoal saber gerenciar essas emoções e já colocar em prática hoje, viu? Que é para colocar em prática, viu? Vai lá. Tá, então vamos lá. O primeiro ponto que eu colocaria para você. Então, primeiro, pense, você consegue ter a percepção de quais são as emoções que você tem tido? Na maior parte do tempo, você fica positivo, fica negativo, tem ansiedade. E se você tem dificuldade de responder de imediato, tome nota. Pegue uma cadernetinha e comece a anotar. Porque a partir do momento que você anota e você tem a dimensão, eu estou mais assim ou mais assado, você vai tendo o raio-x ali de como que você vem fazendo. A partir disso, então, você vai começar a escolher que pensamentos que você quer. Você fala, mas Eliane, escolher pensamento parece complicado. Mas eu vou escolher no sentido, o que eu venho pensando está me ajudando a atingir o objetivo? Veja que não tem certo ou errado, é uma observação de cada um. O que eu venho pensando me ajuda ou não me ajuda? E entender que você pode sim, com repetição, com o tempo, você ir diminuindo a atenção que você dá para esse pensamento negativo e colocando mais foco naquilo que te ajuda. Então você vai trabalhando isso no sentido de automotivação, que eu falei da inteligência emocional, colocando um significado, um reforço positivo, entendendo que a nossa mente ela acaba sendo um reflexo daquilo que a gente é acostumado a pensar. É como se fosse um gravador. Então agora eu preciso fazer o quê? Colocar um novo disco ali para direcionar. E qualquer mudança de hábito, ela demora um pouquinho para acontecer. Então, vai observando o teu ponto de sinalização, o que você pensa a respeito daquele comportamento e aos pouquinhos você vai se autorregulando e vai ajustando. Então, o comportamento ele leva no mínimo 21 dias aí para a gente gerar um novo hábito, às vezes 60 dias, vai depender do crivo de cada um. Mas o importante é entender que você realmente está no comando, você está no controle. E você fazendo esses passos, você vai atingir no seu tempo. É importante também que as pessoas comecem, né, Eliane? Muitíssimo obrigada. Pra prática. Né? Eu que agradeço. Pra prática.